que aparece no contexto do verso, e o dicionário, em português, ele define sedutor como alguém que se inclina para o mal, ou para cometer o erro. Também significa desencaminhar, enganar, desonrar, atrair, encantar, fascinar e deslumbrar. Então, uma pessoa, uma característica dessa, realmente devemos ter cuidado. Podemos perceber que duas características resumem a natureza de Satanás. Ele é sedutor e acusador. Aqui diz mais. Às vezes ele acusa, certo? Em secreto. Mas também tem outros momentos que ele nos acusa em público. E quando ele faz isso, quando ele acusa em público, ele difama, ele joga a nossa reputação na lama. Ele traz escândalo, traz um mau testemunho. E o que mais sofre é o Evangelho, é Cristo Jesus. E o inimigo, se nós não tivermos cuidados, vigiarmos, ele não perde tempo. Como disse aqui o versículo, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E nesses 12 anos de adventista, eu conheci várias histórias. E dentre elas, eu conheci um homem, que era diretor de um grupo, que hoje é uma igreja organizada lá em Patos. Uma pessoa que realmente temia a Deus, que tinha um amor pela obra tremenda, que era muito zeloso, e ele saiu de lá e foi para Povoado, lá perto de Patos. E lá também estava pregando o Evangelho, parecia assim, eu me lembro muito do nosso irmão Moacir. Ele tinha muita sabedoria também. Só que apareceu uma acusação contra ele. E eu fiquei sabendo de muitas coisas. Só que eu nunca tive a oportunidade de ver face a face, porque esse irmão foi um dos que me deu força no início da minha jornada. Foi ele que me ajudou a perder o medo de dar estudo bíblico, de evangelizar. E em determinado dia eu me encontrei com ele na rua e perguntei como é que ele estava. E ele disse que estava muito mal. E ele resumiu sua história ali, aproximadamente 2 horas nós passamos conversando, e ele assim jurou diante de Deus que tudo que estava rolando com o nome dele, como a reputação dele estava na lama mesmo, até sua própria família não acreditava nele. Mas ele falou para mim: Milton, tudo isso é mentira. Foi um argumento que o inimigo bolou, tramou, que aparentemente é verdade, mas não é. E até hoje, muitos líderes, até sua esposa chegou para mim e disse: não, ele está mentindo. E ele passou um bom tempo e disse: Milton, hoje eu não tenho coragem mais de estar à frente da igreja. Não sou mais missionário, mas ainda estou lendo a Bíblia todos os dias pela manhã. Ainda estou orando. E eu disse: não desista de jeito nenhum. Se você tem sua consciência limpa diante de Deus, Deus conhece o seu coração, por mais que todos estejam lhe condenando. Mas o tempo foi passando e infelizmente ele caiu. O inimigo também usa meios de nos acusar secretamente. E tem muitas pessoas no seu íntimo que vivem com medo, que vivem com depressão, que vivem ansiosas, que vivem se deprimindo cada dia, porque o inimigo fica acusando de algo que eu não sei, você não sabe, mas ele sabe. E muitas vezes nos perdemos. Muitas vezes quando nós caímos, eu tive a oportunidade de ver até uma história parecida com o que eu estou dizendo essa semana. Um jovem me falou que ele estava em casa, e ele estava começando a sua jornada, o seu caminhar com Cristo, e chegou um dos amigos dele. Chegou até a sua casa, e lhe convidou para sair. Disse: para onde nós vamos? E ele disse: não, vamos ali. E ele disse que ficou assim: você não, meu amigo, ele é tanto meu amigo. Disse: não, eu vou. Quando ele saiu, ele olhou para ele
Aí ele disse que induziu ele de tal forma, com muitas coisas, muitas palavras, eu imagino. E ele disse que comprou 2 cervejas e colocou essa, daqui é uma para mim e para você. Né? E ele também está passando por outras provações. E ele disse que acabou sim, uma voz dizendo, não faça isso. E a outra disse, mas você deve fazer. Ele disse que estava aquela luta. E resumindo, ele terminou, né, tomando aquela cerveja. Quando ele terminou a cerveja, foram para outro bar. E lá ele já pegou dos latinhos, já pegou um livro. E ele disse que começou a pensar assim, rapaz, eu vou embora. Se você não vai, não, se eu vou. Ele disse que foi embora. Quando chegou em casa, ele disse assim, Senhor, o que foi que eu fiz? Ele disse que estava envergonhado. Orou e até chorou diante de Deus. Só que a história desse agora é melhor, porque ele se arrependeu e fez um voto novamente ao Senhor de ser fiel. Mas quantos de nós nos prendemos às ciladas de Satanás dessa forma? E tem outros também que o inimigo chega para você, para mim, e diz assim, isso é besteira, todos fazem. Não tem problema não você fazer. Eu tive poucos dias antes, o pastor pregou aqui, falando sobre pintura, sobre esmalte, essas coisas. E até uma outra pessoa falou assim para mim, mas qual é a diferença disso e daquilo? Todos fazem na igreja, faz isso, por que eu não posso fazer aquilo? Isso é normal. E o inimigo também, ele, atrapalha a nossa caminhada espiritual e nos afasta cada vez mais de Cristo através dessas coisas, pequenas coisas, que muitas vezes eu e você nós olhamos e achamos que não é errado, que é normal, que nós estamos num século atualizado, que isso é besteira. E aí continuando diz, quantas pessoas vivem doentes por suas acusações do inimigo, né? Como eu já falei aqui, muito desânimo. Não é sem razão que a segunda parte do verso 12 apresenta uma nota de pesar os moradores da terra. Como eu já falei disso, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa é uma verdade extremamente desagradável, mas o contexto nos apresenta a solução, amém? Amém. Não precisamos andar cabisbaixos, com vergonha de nosso passado ou do nosso presente, meus queridos. Não precisamos desistir da vida porque não temos força para vencer as armadilhas do inimigo, as que ele coloca em nosso caminho. Pois o verso 11 apresenta o nosso socorro divino. Pois nós temos a solução, porque nós temos um amigo, amém? Amém. Será que você, meu querido, está ciente disso, que você tem um amigo e que não é um amigo qualquer? Muitas vezes a gente encontra amigos aqui que nos decepcionam. Passar em direito, mas vocês entenderam. Mas esse amigo, ele jamais nos deixa na mão, certo? É que diz, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12, verso 11. O Cordeiro é a nossa segurança, a nossa bandeira e a nossa arma contra o inimigo. Seu sangue é o cumprimento da promessa feita em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando o verso se refere à nossa vitória por meio do sangue. E ali nos mostra, o que foi que Jesus fez por nós. Nossa vitória está assegurada enquanto depositamos confiança na expiação de Cristo. O livro Patriarcas e Profetas, página 203, lemos: em toda a nossa desajudada iniquidade, devemos confiar nos méritos do Salvador crucificado e ressuscitado. Ninguém jamais perecerá enquanto fizer isso, amém?
Diz assim, nessa citação, derrotar Satanás significa vencer suas seduções e acusações, mas nossa profissão de fé a despeito das perseguições e dos riscos. Em alguns casos, essas perseguições podem exigir o sacrifício de nossa vida. Seja como for, o ideal é confiar nos méritos do Salvador. Em outras palavras, a graça de Deus deve ser correspondida pela obediência humana. Que aqui diz, a graça de Deus, por meio de Jesus, nos livra da sedução do inimigo. E os méritos de Cristo nos livram das suas acusações. Amém? A graça e os méritos divinos não nos livram da obediência. Viu? Nós devemos prestar atenção nesse aspecto aí. Temos que obedecer, pois de outro modo a graça pode ser anulada em suas operações. Com isso queremos dizer, apesar da segurança do crente ser absoluta na expiação, o crente precisa perseverar confiando nos méritos do Salvador crucificado e ressuscitado. Se deixar de confiar, o que acontece? Como infelizmente aconteceu com esse irmão. Nós perderemos os benefícios da expiação, daquele sangue que foi derramado na cruz por mim e por você. Então, o que essa mensagem quer dizer para mim e para você? Para vencer as seduções e acusações do inimigo, precisamos lançar mão diariamente dos méritos do Salvador e confiar sempre no favor divino. Amém? Assim como o Juca falou ali no início, né? A gente temos que buscar Deus em primeiro lugar. Só assim nós continuaremos sendo vencedores. Infelizmente, alguns em 2012, melhor dizendo, né? Não terminou o ano vitorioso. Mas qual será o motivo? Será que foi a liderança? Será que foi a igreja? Não, de jeito nenhum. Foi a falta de confiança. Foi a falta de comunhão. Porque por mais que eu e você sejamos tentados, aparece provação de todos os lados. Né? Muitas vezes a gente estamos assim à frente, com a perseverança, e estamos assim, mas por enquanto está tudo bem. Graças a Deus está tudo bem, porque eu tenho um Deus maior do que os meus problemas. E pelo seu poder, pela confiança, pela expiação que Ele fez na cruz por mim, eu tenho certeza que eu continuarei vencedora. Porque esse mérito não é meu, mas é de um Deus Todo-Poderoso. É um Deus, como a Lininha falou, é um Deus que eu sigo, um Deus que nós seguimos, o Deus do impossível. E meus queridos, essa mensagem quer dizer o que para nós, para mim e para você? Que em 2013, para que eu e você possamos também ter ou continuar um ano de vitória, nós precisamos estar em conexão com Cristo Jesus. O segredo é esse, é o mesmo segredo de Cristo Jesus. Jesus veio, né? Ele poderia ter pecado, mas ele não pecou. O segredo dele foi a ligação com Cristo. Ele sabia também como neutralizar o inimigo. E eu e você, nós também sabemos. Então, que em nome de Jesus, possamos continuar firmes durante todo esse ano. E que possamos, pelo sangue de Cristo, nos revestir de poder. E que nunca jamais, em nenhuma dessas hipóteses aqui, né? E da acusação, que muitas vezes ele trama para trazer escândalo, né? Ou então nos sentimos deprimida, a sós, que tem muitos que existem dessa maneira. Não sei se tem alguém assim. Ou daqueles que muitas vezes são relaxados. Que eu e você não venhamos fazer parte de nenhum dessas características dessa pessoa, mas que possamos, volto a dizer, sermos lavados e revestidos pelo poder do Espírito Santo. Amém? E que possamos estar aqui de pé, mais um ano, dando testemunho que nós podemos continuar firmes,
pelo sangue de Cristo Jesus.